Então, o tema da palavra de hoje, o desafio de influenciar. Há algumas referências bíblicas que eu quero ler contigo. Por ser uma palavra mais curta, a gente vai até meditar menos e ler um pouquinho mais. Então, pode acompanhar aqui na projeção. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, assim tornaram-se o quê, irmãos? Modelo. Então, os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, ouvem a palavra e ouvem com alegria. Paulo faz questão de dizer que esta alegria que estava no coração dos tessalonicenses era fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? A alegria é um fruto do Espírito Santo. Eu quero que você pense, reflita um pouco sobre isso, porque às vezes você é tomado de uma tristeza e você não sabe nem o porquê. Já passou por isso? Uma tristeza bate muito forte. Como é que você vai combater essa tristeza? Escuta, alguns podem querer ir para a bebida, não é? Para as drogas, para vícios, para tantas coisas, pornografia, tantas coisas aí, em busca dessa alegria. Mas a alegria nada mais é do que um fruto do Espírito. Tá? Então, para onde você tem que ir, irmãos? Vai para os pés de Jesus, para você ter essa alegria. Então, e aí, esses irmãos se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então a gente está falando hoje sobre esse poder, esse desafio de influenciar pessoas. E a gente está ouvindo esse relato de Paulo aqui sobre os tessalonicenses. Eles se tornaram um modelo, porque ouviram a palavra com muita excelência, com muita alegria. E nós conseguimos influenciar pessoas quando nos tornamos modelos. Nós conseguimos influenciar pessoas quando a palavra de Deus toma um lugar no nosso coração e produz bons resultados. Então, irmãos, escuta, deixa eu até usar um exemplo aqui. Eu não sou do campo, mas eu sei que uma vaca leiteira, quantos litros dá uma boa vaca leiteira? 50 litros de leite, olha aí. Uma boa vaca leiteira é a que dá 50 litros de leite. Mas tem vaca que dá 12, não é? Tem vaca que dá 10 litros. Deu leite, não deu, irmãos? Quem já tirou leite da vaca aí? Que é na coisa toda, aquele exercício, né? Poxa, deu leite, deu 10 litros. Mas a vaca que dá 50, ela é modelo. Ela é modelo. Então, naquela parábola de Jesus, da terra fértil, né? Alguns dá fruto 30 por 1, 60 por 1 e outros dá 100 por 1. Eu já ministrei sobre isso aqui, eu ainda quero ministrar de novo. Mas se você for observar aquela parábola, você vai descobrir que a diferença de resultados naquela parábola está diretamente ligada à maneira como a pessoa ouve a palavra e a pratica. Então, por que os tessalonicenses se tornaram modelo? Porque ouviram a palavra com muita alegria, com muita fome, e assim se tornaram uma influência para os demais irmãos. Quantos querem influenciar aqui outros crentes pela maneira como você conhece a palavra? Diga amém. Outro texto que eu separei nessa reflexão, Tito 2, versículos 7 e 8, que diz: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Olha que influência, irmãos. Integridade. Quando procuraram em Daniel alguma coisa que pudesse acusar Daniel, sabe o que eles acharam? Nada. Aí apelaram
para as orações de Daniel. Você consegue imaginar, irmãos, os seus inimigos procurando a tua vida, alguma coisa para te acusar, e não encontrar nada? Paulo está dizendo: Tito, seja exemplo de uma boa conduta, Tito, uma boa conduta, influencie as pessoas com uma boa conduta. Então eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, você não vai dever ninguém, todas as suas dívidas vão ser pagas em dias. O dia que você esquecer o cartão de crédito em casa, as pessoas vão olhar para a tua cara, né, e vai dizer assim: não, eu te conheço, você é bom pagador. Quando clonaram o meu CPF, olha só, eles fizeram tanto empréstimo no meu nome, eles fizeram uma viagem para Porto de Galinhas, com tudo pago. Sabe que dia que a CVC aprovou o empréstimo? Sábado, nem banco aberto tinha. Bateu no nome, estava tudo certo, não tinha nenhuma dívida, tudo redondinho, aprovaram o empréstimo. Glória a Deus, por um lado. Por outro lado não foi bom. Mas eu profetizo que no teu nome, em nome de Jesus, no meu nome, no teu nome, nunca vai haver restrições. Todas as restrições vão ser tiradas, porque você vai influenciar essa geração com a sua boa conduta. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E outro texto, 1 Pedro 5,3. Não hajam, bonito isso. Pedro está dizendo para os líderes não agirem como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, Delmiro aqui é meu discípulo, né? Eu não vou agir com o Delmiro como quem domina o Delmiro, não. Eu vou agir como quem é um exemplo para o Delmiro. Vocês estão entendendo, irmãos? O Delmiro não vai fazer o que é certo, porque ele está sendo obrigado, ele vai fazer o que é certo, porque ele está vendo um exemplo no líder dele. Quem está entendendo? Então, Pedro está falando isso: olha, não haja como se vocês fossem dominadores, daqueles que o Senhor confiou a vocês. Nenhum líder de célula é dominador das pessoas, nenhum discipulador domina os outros, manda, não é esse o vínculo que a gente quer. A gente quer pessoas que sigam você, porque você é uma boa influência, né? Outro texto, bem rapidinho, para Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha como Paulo está pretendendo formar Timóteo, que ele seja este exemplo e influenciando as pessoas assim. E um último texto bíblico é um texto de João, que diz, Jesus no episódio de lavagem dos pés, aí ele diz assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então vocês conseguem entender, irmãos, que o desafio de influenciar passa pela sua conduta, pelo seu padrão de vida. Quem me entendeu aí? Amém? Tá, agora, isso tem que tornar para você um desafio de oração. Eu quero te ensinar a orar assim, escuta aqui. Eu sei que você tem orado por muitas coisas na tua vida, muitas coisas você tem pedido a Deus, mas eu quero te encorajar a fazer a oração de influência. Senhor, que eu seja alguém a quem as pessoas querem seguir. Me torne alguém com conduta, com resultados, com santidade, com caráter digno de ser seguido. Eu oro assim. Eu peço a Deus por seguidores que me seguem pela influência. Então, eu preciso crescer para influenciar. Quem está me entendendo? Eu preciso crescer para influenciar. Como é que eu vou influenciar alguém financeiramente se eu não cresci financeiramente? Entende? Como é que eu vou influenciar alguém no âmbito da família se a minha família não é um exemplo, não é um modelo? Como é que eu vou influenciar alguém na criação de filhos se os meus filhos não são um modelo? Eu quero crescer nisso. Eu quero crescer. Como é que eu vou influenciar alguém em conhecer a Bíblia se eu não sou um modelo de conhecimento bíblico? Eu achei
fiquei até assim, constrangido, porque eu sei das minhas limitações, eu sei onde eu estou, e sei que preciso crescer. Mas teve um apelo, numa reunião, e um dos nossos pastores, nossos líderes espirituais, me viu indo na frente, porque o apelo era para conhecer mais a palavra. Ele disse: Renato, se você vai, então eu vou também. Então o que eu entendi? Poxa, ele está vendo como modelo, mas eu sei aonde eu estou, eu sei que eu preciso crescer, meu pé está no lugar certo, irmãos, eu sei o quanto eu tenho que crescer no conhecimento da palavra. Então, esse é o desafio de hoje. Você tem que crescer para influenciar. Você vai ser uma vitrine. Crescer na família, crescer na educação, crescer financeiramente, crescer em resultados, crescer em tudo. Você precisa escrever onde você quer crescer, irmãos. Tá? Você tem que escrever. Eu passei anos e anos com uma folha pregada na porta do meu guarda-roupa, dizendo aquilo que eu queria crescer. E todas as vezes que eu abria a porta do guarda-roupa, eu orava por aquilo. Louvado seja Deus, porque aquilo que eu pedi, já alcancei, agora tem outros crescimentos que a gente tem que ter. Então, em nome de Jesus, eu tenho esse desafio para que você cresça para influenciar. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Ok, agora, deixa eu dizer para você, o que esse livro fala sobre essa liderança, sobre essa influência. Então, ele ensina, ele nos desafia a influenciar quem está em cima da gente, quem está ao nosso lado e quem está abaixo. Está entendendo? Então você pode liderar para cima, liderar para os lados e liderar para baixo. Tá? Você pode ser uma influência nos seus líderes, nos seus gerentes, nos seus chefes, nos seus pastores, nos seus líderes de célula, nos seus supervisores. Você pode ser uma influência para cima. Você pode ser uma influência para os lados, para o seu membro de célula, seu amigo de célula, seu amigo de trabalho, seu amigo de escola, enfim. E você pode liderar para baixo, com aqueles que são seus discípulos, ou são os seus funcionários. Você pode aplicar isso dentro do seu contexto. Então, bem rapidamente, porque o meu desafio é que você leia esse livro do John Maxwell. Então, bem rapidamente, eu quero falar sobre isso. Seja uma influência para quem está acima de você. Depois, seja uma influência para quem está ao seu lado, não é? E seja uma influência para quem está abaixo de você. Deixa eu apresentar algumas coisas aqui que ele coloca em cada tópico desse. Então, dicas para que você influencie os seus líderes. Irmãos, isso é tão importante. Olha aqui, eu tenho acompanhado uma situação de um líder bem consolidado, onde ele está. Não quero entrar em detalhes aqui, mas ele é um líder bem consolidado dentro de Goiânia, uma boa igreja. E ele tem trabalhado e tem mergulhado em alguns estudos por 3 anos. E ele está passando por um tremendo conflito com a liderança que está sobre ele. Então, você já foi liderado por alguém ineficiente? Você já teve um gerente, está aqui o Fábio, né, Fábio? Já foi bancário como eu. Você já teve um gerente que era muito difícil seguir, porque as ideias dele eram muito complicadas. Talvez o líder, né, você foi liderado em algum lugar da sua vida, em algum momento da sua vida, você foi liderado por alguém cujas ideias eram muito ruins, não eram boas. Então, você tem um desafio de ser uma influência positiva para este líder. Você está me entendendo, irmãos? E por que eu vou pregar essa palavra aqui? Eu estou totalmente motivado a ter você como uma influência na minha liderança. Entende? Eu estou muito motivado, muito motivado. Eu não me importo que você me ajude na minha liderança. Então eu acho muito bom quando alguém fala assim: pastor, o que o senhor acha da gente fazer diferente nisso, nisso e nisso e outro? Eu acho ótimo, boas ideias para melhorar quem eu sou.
Então, eu poderia aqui apontar, e não vou fazer isso para não constranger ninguém, mas eu poderia apontar várias pessoas aqui que já me deram dicas para melhorar quem eu sou. Teve uma vez que eu até preguei, né? Essa pessoa está aqui. Eu até preguei e eu usei uma palavra não muito adequada, e ele me mandou uma mensagem: pastor, toda vez que o senhor for se referir a determinado assunto, use esta palavra e não aquela, é melhor para o senhor, diante das leis, Falei, poxa, legal. Então, eu quero pessoas que me influenciem, eu quero ter ovelhas aqui, só gente top, porque quanto mais top você for, mais desafiada cresceu você, amém? Então eu quero gente que me desafia, que pastor, vamos lá, vamos pintar essa igreja, desde coisas básicas a coisas nobres, eu quero que você me desafie. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ser uma influência para os líderes que estão acima de você? Deixa eu te dar exemplo. Primeiro, lidere você mesmo. Eu tenho que ser rápido, então vai pegando aí, vai anotando, vai guardando no coração, depois você assiste essa mensagem de novo. Então, lidere você mesmo. Vou parar um pouquinho nesse ponto, o que eu não vou fazer em muitos outros. Como liderar a si mesmo? Então, lidere suas emoções. Escuta, ninguém gosta de gastar tempo, uma coisa que está aqui no livro, né? Ninguém gosta de gastar tempo em uma bomba relógio emocional que pode explodir a qualquer momento. Não tem pessoas que explodem o tempo inteiro? Não tem? Escuta, você não vai gerar confiabilidade com os líderes que estão acima de você. Porque o que ele vai pensar? Quando eu colocar algo na mão dele, ele vai explodir, vai colocar tudo a perder. Então, lidere as suas emoções, lidere o seu tempo. Guarda isso aqui, até que você valorize a si mesmo, você nunca vai aprender a valorizar o seu tempo. Tem algo tão interessante, irmãos, que é um seguinte conceito: tudo que você tem na sua vida hoje, você não comprou com dinheiro, você comprou com o seu tempo. Com o seu tempo. Quanto vale o seu carro? Pastor, vale 50 mil. Quantos anos, quantos meses, quanto tempo você demorou para ganhar esse dinheiro? Então, foi este tempo que vale o teu carro, né? Você está pagando este carro com o seu tempo. Então, a gente tem que aprender a governar o nosso tempo, a organizar o nosso tempo. Olha outra coisa aqui, liderar nossas prioridades. Tem um ditado que diz: se você persegue 2 coelhos, ambos escaparão. Então, não faça muitos planos para 2016. Às vezes eu vejo, e eu já caí nesse erro também, de fazer uma lista, 318 pontos que quer conquistar em 2016. Gente, o mundo não vai acabar, pode até acabar, mas não dá para conquistar tudo num ano só, né? Você tem 30 anos de idade, não conquistou nada disso, quer conquistar tudo num ano só, não vai dar certo. Então, priorize, governe a tua vida nisso, priorize aquilo que você quer de fato conquistar, né? Priorize 1, 2 ou 3 coisas, assim você vai ser uma boa influência naqueles que te lideram, porque eles vão ver um discípulo, não é? Ou um líder muito focado, muito organizado. Então, priorize energia, ou melhor, governe, né? Lidere a sua energia, não gaste muito tempo com aquilo que não é importante. Isso daqui que eu achei muito interessante, escuta isso daqui, gente. Liderar a si mesmo, então, lidere as suas ideias. 1 hora parando para pensar pode valer muito mais do que um dia inteiro de trabalho desgovernado, né? Tá entendendo isso? Tem uma frase que diz assim, que o maior inimigo de boas ideias é estar ocupado demais. Para pensar um pouquinho. Estou tão ocupado que não tive tempo de ter ideias, de pensar. Então, gaste tempo com ideias. Isso vai ser uma boa influência para o seu líder. Está entendendo, gente? Amém? Então, como é que você faz quando você tem um problema na sua célula? Vamos aplicar isso aqui para o contexto de igreja. Como é que você faz quando você tem um problema para a sua célula? Você não gastou nenhum tempo
nas suas ideias, e você só leva o problema para o seu supervisor. Se você gastar um pouquinho de tempo e oração, você vai ter uma resposta. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quantos líderes de si mesmo a gente vai ter aqui nessa casa? Outra coisa, quer liderar, quer influenciar, quer liderar para cima? Alivia a carga do seu líder. Ajuda ele, irmãos. Terceiro, esteja disposto a fazer o que os outros não se dispõem a fazer. Qual que é a tarefa que ninguém quer fazer? Eis-me aqui, eu faço. O seu líder já pediu para você, você diz assim, nem esse aí eu não faço. Quantos líderes já ouviram isso de alguém aqui? Se disponha a fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Quarto, faça mais do que gerenciar. Lidere. Nós estamos aqui, tantas coisas que a gente está falando. O projeto resgate. Vamos resgatar pessoas no mês de janeiro. Olha, os discipulados, vamos crescer o número de duplas de MDA em cada célula, vamos chegar a 100%. Beleza, tudo isso aqui a gente está lançando para você. Mas você está pegando isso e está de fato executando, influenciando, liderando, né? Quinto, né? Isso aqui é tão lindo, irmãos. Invista na química relacional com o teu líder. Como é o seu relacionamento com o teu líder? Olha o que o John Maxwell coloca aqui. As pessoas, escuta isso, não está na projeção. As pessoas não irão concordar com você se não puderem se entender com você. Então, conecte. Tá certa a palavra? Se conecte, né? Tá certo. Se conecte com o teu líder. Então, isso é tão importante, irmãos. Escuta, se você não se conectar, eu até coloquei a sugestão aqui para ler todos os tópicos, não vai dar tempo, mas eu até coloquei essa sugestão aqui, sobre conectar com a liderança. Então, qual que é o nível de relacionamento que você tem com o seu líder? Quanto mais conexão você tiver com ele, quanto mais entrosamento, quanto mais química relacional, né, você tiver com o teu líder, maior será o poder que você vai ter de influenciá-lo positivamente. Então, não pense que relacionar com o líder é apenas um processo de puxa-saquismo, desculpa a expressão. Não é. É algo muito positivo que vai ajudar você e o seu líder. Então hoje eu fiquei pensando muito sobre isso, até compartilhei com a minha esposa lá em casa, no horário do almoço, estava até lendo esses tópicos para ela, assim, muita alegria, né, muita empolgação, e eu tive refletindo muito sobre isso. Não perca a sua motivação em ter uma química de relacionamento com o seu líder. Tem pessoas que a gente tem química, não tem, irmão? Só para ver que vocês entenderam aqui. Tem pessoas que você anda com ele, da periferia ao centro, de ônibus, né? E parece que vocês já se conhecem há uma década. Não tem gente assim? Da química. Nossa, mas como eu gostei daquele cara, deu química. Mas tem pessoas que não têm a mesma química. E se você tiver um líder que não tem tanta química contigo, você tem que investir para ter química com ele. Faça isso. Mas pastor, mas eu não gosto muito das ideias dele, eu não gosto muito do jeito dele. Invista tempo para gerar química. Invista nessa química com o seu líder. Outra coisa, isso aqui é interessante, ó, gente. Presta atenção nisso aqui, que parece ser simples, mas é tão importante. Esteja preparado toda vez que usar o tempo do seu líder. Isso é muito, muito interessante, porque assim, as pessoas geralmente ficam assim, ô fulano, o pastor, né, ou então o líder, eu não tenho que falar contigo, eu tenho que falar contigo. Mas quando a pessoa senta para falar, ela não tem o que falar. Ela quer só ter aquele tempo. Nada de errado. Mas você vai ser, vou ser muito transparente com você.
Você vai ser visto como uma pessoa que não é muito produtiva naquilo que você quer, não é claro na tua visão, não é claro na tua opinião, né? E isso vai atrapalhar você. Estou sendo sincero, né? Então, tem uma coisa que o Edivan faz que eu acho engraçado, né? O Edivan trabalha aqui, está sempre com a gente, né? Ele fala assim: pastor, eu quero conversar com você. Vamos lá, marcamos. Ele senta, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas ele senta e ele leva um papel, né, Edivan, com tudo anotado. Aí ele fala: pastor, bem, primeiro, eu quero falar sobre isso, assim, assim. Falei: pois é, então, assim, assim, sim, tá bom. Agora, pastor, a segunda coisa, ele leva um papel. Acho engraçado, mas a conversa fica bem focada, produtiva. Então, o que eu estou te encorajando? Irmãos, você foi para a casa do teu líder para almoçar, então, beleza, é light, é almoço, é tranquilo. Agora, você marcou uma conversa com ele, seja focado, entende? Seja produtivo. O que é que você quer falar? Então, esteja preparado quando você for gastar, quando você for usar o tempo do seu líder. O que você vai falar para ele? Qual que é o assunto? Isso vai ajudar até nos discipulados. Discípulos, leve para o seu discipulado algumas coisas que você quer compartilhar com o teu discipulador. Pensa, organiza, anote, perguntas, questionamentos, vai lá, né? Então, isso vai fazer com que o teu líder te olhe e diga assim: esse cara é muito focado, é muito organizado, ele sabe o que quer, ele sabe onde quer ir, e você vai ser uma influência, uma boa influência para o teu líder. Quem está entendendo aí? Diga amém. Né? Agora, outra coisa, seja uma influência para quem está do seu lado. Bem rapidinho. Primeiro, como ser uma influência? Complete seus colegas e não compita com eles. Competir é isso mesmo, essa é a conjugação do verbo, eu compito. Copiar o sexto, eu volto lá, eu volto. Esteja preparado toda vez que usar o tempo do seu líder. Então, agora, como é que você vai ser uma influência para quem está do seu lado? Escuta, gente, nada de competições. Você tem que completar estas pessoas. Vocês conseguem entender o que é completar? Então, eu percebi que alguém que caminha comigo tem uma dificuldade. Eu ando com pastores. Ando muito com pastores. Tem muitos amigos que são meus. Tem muitos pastores que são meus amigos. E eles me completam e eu os completo. Se eu entrar com eles numa competição, não vai dar certo. Isso vai virar uma guerra, isso vai quebrar o clima. Então, o que é bom? Às vezes nós sentamos e falamos assim: o que você tem feito com o seu Tadel? O que você tem feito com as suas células? Como é que você está fazendo isso? Na minha igreja não está funcionando. Aí ele vai dizer: não, eu estou fazendo um laço e está dando certo. Eu estou completando. Entende isso, irmãos? Eu acho que aqui nós temos muito pouco disto entre os líderes de células. Talvez até pouco também entre os líderes de setor. Né? A gente tem que crescer mais neste relacionamento lateral, não é? Troca de ideias. Achei até bonito uma célula na festa do Natanael que fez um painel, né? Acho que foi até a célula do Romário, da Daiane, e me parece que esse painel rodou num monte de células. Não foi isso? Eu estou certo? Né? Foi. Então é isso, é completar. Alguém poderia dizer assim: não, essa ideia foi minha, eu que criei. Não, irmãos, não é uma competição, tá? Então, complete seus colegas, não compita, não é a ideia a competição. Seja um amigo. Terceiro, amplie seus relacionamentos. E aqui, seja criativo para entender. Lembrando, irmãos, a ideia aqui é apenas colocar tópicos mesmo. Não é aprofundar em cada tópico, tá? Só em alguns que eu estou fazendo alguns comentários. Quarto, deixe que a melhor ideia prevaleça. Não é porque é a sua ideia que tem que prevalecer. Quem aqui, numa reunião, já deu uma boa ideia, mas o outro deu uma ideia melhor ainda? Cadê? Ou vocês não participam de reunião, ou ninguém dá ideia, porque não é possível. É muito comum isso. Tem um problema, alguém dá ideia, mas o outro vem e dá uma ideia melhor. O que tem que prevalecer, irmãos?
é a melhor ideia, não é a sua ideia, né? Quinto, esse também aqui é muito bom. Não finja ser perfeito. Quem está me ouvindo bem aí? Não tente com a sua perfeição evidenciar a fragilidade do outro. Olha aqui, gente, olha aqui, presta atenção nisso daqui. Escuta aqui. Você quer influenciar as pessoas que estão do seu lado, certo, irmãos? Amém. Esse é o desafio. É ser uma boa influência, ser positivamente uma influência. Então, tem pessoas que gostam de ser certos em tudo e serem melhores em tudo, mas é só para evidenciar que o outro não deu conta. Entendeu isso? Esse não é o coração certo. Esse não é o coração certo. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que cobrir as suas imperfeições. Quem você tem que ser? Você tem que ser quem você é. Seja você mesmo. Porque aí as pessoas vão entender que você consegue alcançar o seu sucesso mesmo tendo os seus defeitos, né? Então, vou voltar aqui àquele exemplo. A gente lida com pastores. E pastores, irmãos, tem um péssimo hábito. Você sabe qual que é o hábito do pastor? Tinha 200 pessoas na igreja. Ele fala assim, tinha quase 300. Né? Uau, a oferta deu quase 1.000. Não, deu 700. Não precisa aumentar. Entende? Não precisa aumentar. Não precisa querer ser perfeito, não é? Para evidenciar que o outro não conseguiu alcançar. Olha, eu estou alcançando. Não precisa. Essa não é a ideia. Então, não finja ser perfeito. Seja realista. Conte as suas dificuldades também. Compartilhe as suas dificuldades. Amém, queridos? Então, eu queria muito que vocês, entre líderes de células aí, compartilhassem também as suas dificuldades, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo. Agora, por último, seja uma influência para quem está abaixo de você. Fui muito desafiado com esses tópicos aqui hoje. Fui muito confrontado. Primeiro, o que ele coloca de ande devagar nos corredores. Essa expressão significa entender o ritmo de quem está perto de você. Se você só quer que as pessoas andem no seu ritmo, então você está sendo egoísta. Você quer que ela ande no teu ritmo para alcançar os resultados que você quer. Quando você se dispõe a andar no ritmo delas, você está dizendo para ela, eu estou muito mais interessado em com quem estou andando do que para onde estou indo. Vocês estão entendendo, irmãos? Entendendo? Então, isso falou muito comigo, porque a gente vai entrando num ritmo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e a gente não consegue parar para tomar um café com alguém, né? A gente não consegue interromper o nosso ritmo, porque o nosso ritmo de vida é mais importante do que a pessoa. Isso está tão errado, irmãos. Hoje eu estava até conversando isso com a Rubisleia também. Vamos ter que mudar o nosso ritmo. Amém, queridos? Amém? Então, ande devagar nos corredores. Cumprimente as pessoas que estão chegando. Deixa eu contar um testemunho. Eu estive numa cidade de interior, final de semana passado, no Natal. Escuta isso aqui. Lá a gente conheceu um primo da minha esposa, que é dono de uma drogaria. Tem 9 anos que ele tem uma drogaria na cidade. Presta atenção. Ele desenvolveu uma maneira de ser que me impactou. É um homem que não é evangélico. A gente estava sentado na mesa da casa dele, comendo um peixe delicioso, ele tomando cerveja e a gente conversando. Ele estava dizendo assim, se alguém recebe alta num hospital e não tem quem o busque, a cidade liga na farmácia dele, para que ele vai buscar as pessoas, e ele busca as pessoas no hospital e leva na casa deles, né? Ou ele ou um funcionário. Se alguém precisa fazer uma viagem, porque está doente, para uma capital,
ele leva. Tem outros exemplos que ele deu. Se precisa tirar sangue, e o paciente não tem condições de ir no hospital, ele manda na casa. Um monte de coisas. Outra coisa, todo aniversário da drogaria, cada ano, ele faz uma festa para a cidade. São aproximadamente 5.000 pessoas, que ele falou, parece? Mata 5, 6 vacas, a cidade inteira, gente de outra cidade vem, e ele sai cumprimentando todo mundo. Aquela farmácia, irmãos, faz um serviço de assistência social na cidade. É muito mais do que vender remédios. Ele atende pessoas. Entende isso, irmãos? É muito diferenciada. Quando nós chegamos lá, nós não encontramos a casa. A primeira esquina que eu parei, eu perguntei a uma moça: você mora aqui? Ela disse: não. Mas você conhece a farmácia do fulano? Ela disse: é aqui, ó, ali. Todo mundo conhece. Entende isso, irmãos? Por quê? Porque eles não vendem remédio. Eles atendem pessoas. Eles atendem pessoas. Né? Então, irmãos, a gente tem que andar um pouco mais devagar pelos corredores. Ou seja, vamos parar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho com as pessoas. Amém, queridos? Eu estou dizendo isso para mim porque isso falou muito forte comigo hoje. Muito forte. Né? Então, seja uma influência para quem está embaixo. Como? Pare. Olhe para as pessoas. Gaste tempo com elas. Ande no ritmo delas. Segundo, veja todos como um 10. O que significa isso? Acredite nelas. Eu estou vendo aqui a neta. Eu não estou olhando para a neta como alguém que nunca vai dar resultado. Não. Eu olho para a neta, eu olho para o Edson. Esse casal vai ser pastor da igreja daqui a um tempo. Veja eles como esses líderes. Veja todo mundo assim. Amém, irmãos? Você já foi visto como alguém que é desacreditado? Já te olharam assim, irmãos? Olha, esse é meu problema. Eu luto contra mim mesmo quando alguém não acredita em mim. Irmãos, pensa numa coisa que mexe comigo. Pensa numa coisa que me abala. É quando alguém não acredita em mim. Então teve um dia que a gente estava organizando um evento. Vou contar esse testemunho para vocês aqui. Rapidinho, ó. A gente estava organizando um evento e tinha outros organizadores, mas eu estava muito empenhado naquele evento, irmãos. Muito, muito empenhado. E uma pessoa importante do evento chamou outro para resolver o problema que estava na minha mão. Chamou à parte e conversou sozinho. Então, eu acho, irmãos, que é deselegante. Vocês conseguiram me entender aí o exemplo? Poxa, se eu sou o organizador, ele tem que falar comigo. Agora, se ele chama outro para resolver um problema da minha empresa, né? Eu fiquei muito chateado com aquilo. Porque aí eu fui lá e perguntei: o que foi que ele te falou? Não, ele falou para eu pegar e resolver. Eu falei: não, eu não estou ouvindo isso, não. Como se eu fosse o incompetente, entendeu? O que ele não sabia era que o problema que tinha que ser resolvido tinha sido causado pela pessoa que ele foi falar. Era ele que tinha... Vocês entenderam? Era ele que tinha errado. Eu estava chateado com ele, porque ele que tinha causado o problema. Então, eu fiquei muito chateado, mexeu muito comigo, porque alguém olhou para mim e não me viu como capaz. Aí é algo na minha alma que eu tenho que resolver, né? Eu tenho que resolver. Então a gente tem que aprender a olhar para todo mundo como um 10. Eu acredito em você. Amém, querido? Olha para o teu irmão, diga para ele assim. Mas diga com verdade. Diga para ele assim: eu acredito em você. Em nome de Jesus. Rapidinho. Terceiro, seja exemplo do comportamento que você deseja. Ok? Entenda isso. Seja exemplo
do comportamento que você deseja. Você não vai ter no seu discípulo um comportamento que ele não vê em você. Não adianta, não adianta. Seja exemplo do comportamento que você deseja ver no seu discípulo. Quarto, passe a visão. Por que a gente tem falado tanto aqui, nesses pontos, nas 4 colunas do MDA, no DNA da célula, na multiplicação? Como fazer a multiplicação correta? Porque a gente tem que passar a visão. Eu quero que qualquer pastor da nação brasileira que sentar com você para conhecer a visão, eu quero que ele tenha uma aula, você vai conhecer a visão. E, por último, obrigado. E por último, recompense os resultados. Vamos vibrar com os resultados positivos. A gente já tem feito isso aqui, não é? Falando tanto das multiplicações, quanto nossa liderança alcançou. Então, vamos recompensar bem os resultados. Então, irmãos, eu queria com essa palavra apenas provocar você a ser um influenciador dessa geração e desafiar você a ler esse livro aqui, O Líder 360 Graus. Você vai ser muito confrontado a ser esse líder que lidera para cima, lidera para os lados e lidera para baixo. Você não é alguém que se dá bem apenas com quem está embaixo de você, com quem está abaixo de você. Não tem pessoas assim? Nossa, mas ele é perfeito, mas é só para quem está abaixo. Quando fala com as pessoas que trabalham junto com ele, ninguém gosta dele. E essa pessoa tem dificuldade demais com quem lidera. Então você não é um líder 360 graus. O líder 360 graus, ele é uma bênção para quem está abaixo, ele é uma bênção para quem está ao lado, e ele é uma bênção para quem está acima dele. Amém?